Olá, meu nome é Mariana Lopes e serei a sua professora de Biologia na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje nós vamos compreender as características e a sensibilidade da mulher como ponto forte para a ciência e para a pesquisa. Então vamos lá? Bom, quando a gente fala da questão da mulher, né, e aí eu falo, né, pensando em mim também dentro da área da ciência, a gente entende que a mulher ela tem uma importância muito grande no aspecto científico. Então, para a gente poder ter uma ideia, quando a gente fala de qualidade de produção científica, é muito claro, né? E existem até vários estudos de caso e pesquisa. Se você for buscar isso e se aprofundar mais nesse tema, você vai perceber que quanto mais diverso o nosso campo de trabalho, onde nós estamos, é muito melhor, né? Inclusive tem algumas pesquisas que garantem que até a sua criatividade aumenta quando você está dentro de um local onde a diversidade é muito grande. E aí quando a gente fala do aspecto da mulher, a gente precisa destacar que essa diversidade de sexo e de gênero, dentro do processo científico, ela produz resultados que promovem avanços para a sociedade em todas as áreas de conhecimento, além também de soluções para os diferentes aspectos da vida do planeta. Então, quando a gente fala da ciência e da mulher, o nosso olhar, a nossa visão, ela acaba auxiliando muito nesse processo aí que existe dentro do conhecimento científico, dentro da pesquisa acadêmica e assim por diante. Ainda dentro desse contexto, tem uma plataforma que é muito legal, que ela é chamada de Gender Summit. Essa plataforma, ela é uma plataforma onde você encontra vários pesquisadores dentro da América Latina, né? E aí você encontra um panorama de atuação. Então, o quanto que você tem de atuação da mulher, o quanto que você tem de atuação do homem, e além disso, ele acaba destacando o progresso da representatividade, o estabelecimento de relações com os avanços e a descoberta científica. Então ele começa a fazer uma relação do time que eu tenho, uma quantidade X de mulheres e homens e o quanto que isso tem avançado. Terceiro, a partir da lente de igualdade, dados de diferentes áreas como ciências climáticas, engenharia, biologia, sustentabilidade, revelam a importância da atuação da mulher e a melhora da qualidade dos resultados obtidos. Eu costumo brincar e eu falo que a mulher, né, as lentes da mulher, elas acabam sendo muito detalhistas, né? Então, os homens têm o seu papel também, que é fundamental, é super importante, mas junto com a mulher, a gente tem aí um encontro interessante, né? De uma coisa mais racional com uma coisa mais delicada e mais visível que a mulher carrega nessa questão do olhar da sua lente. Então é muito interessante quando você junta esses dois papéis. Essa plataforma vale a pena vocês darem uma pesquisada, ela é bem bacana porque ela traz esse parâmetro, né? Então o quanto que eu tenho de artigos que falam ou que tem o papel da mulher como autora e o quanto que isso traz diferença dentro do mercado, dentro do conhecimento científico. Então é bem bacana. Pensando nisso, né, além do universo feminino que eu tô comentando, a mulher ela também tem algumas coisas bem bacanas para a gente poder destacar. A primeira delas é quando a gente fala sobre a competência de exercer multitarefas. Então nós mulheres temos essa habilidade muito grande de conseguir fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Nada contra os homens, mas a gente sabe que a habilidade feminina para isso ela é muito grande, né? Então, neurologicamente falando, eu comento que a nossa área cerebral, nessa parte de fazer tarefas, compete muito a nós. Isso é muito legal, porque aí a gente acaba auxiliando e até mesmo dando dicas muito, muito valiosas para o conhecimento científico dentro de uma pesquisa. Então essa é uma habilidade que a gente tem bacana. Se a gente for pensar em nós mesmos, né, quando nós estamos em casa, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então essa é uma habilidade que nós temos e que é uma habilidade marcada pelo gênero feminino. Outra questão também é a resiliência, né? Então a gente consegue se adaptar a vários locais com uma facilidade muito grande. E terceiro, contribuições históricas na ciência. Então se a gente for pegar a história da ciência, a mulher ela sempre contribuiu de uma forma muito grande. Eu não vou discutir agora o quanto a mulher apareceu, tá? Então a gente está conversando agora a respeito do quanto a mulher contribuiu. E aí mais pra frente a gente conversa um pouquinho sobre o quanto que existe, se existe essa valorização ou esse aparecer
da mulher dentro do conhecimento científico. E por último, a facilidade em trabalhar com a diversidade, né? Então, a gente tem uma habilidade muito grande de trabalhar com públicos diversos, né? Então, quando a gente fala do âmbito feminino, a gente destaca essas características além das primeiras que eu já comentei. Continuando, eu sei que o maior desafio, e talvez você esteja perguntando, poxa, mas é tão legal tudo isso, é tão importante, mas como é que eu faço, né, para poder me envolver aí com essa parte científica, né? Então, a primeira dica que eu dou é se especializar, né? Então, se você curte essa área, e não vamos pensar tanto na ciência agora, é lógico que eu vou puxar a sardinha para a área da biologia, mas se a gente pensar em qualquer outra área, a especialização ela é super importante, né? Então, não é ficar naquele quadrado, né? Mas é abrir, ampliar o olhar em relação a tudo aquilo que a área que você escolheu, ela pode atingir, ou onde ela está, onde ela está inserida. Então, é se especializar sempre. A segunda questão que normalmente eu destaco, é justamente a parte de novos idiomas. Parece que não, mas quando a gente consegue ter a possibilidade, né, de falar outras línguas, isso amplia muito mais o seu conhecimento. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu fiz o mestrado na área de biotecnologia, toda a parte vacinal das minhas pesquisas, eu não tinha nada no Brasil. Tudo era fora, né? Então eu tinha que ler artigos que vinham do Canadá, dos Estados Unidos, justamente para poder aplicar dentro do meu laboratório de pesquisa essa atividade prática, e eu trabalhava com camundongos. Então eu tinha que pôr a mão na massa, mas eu tinha que também fazer a leitura desses artigos para conseguir fazer algo. Então olha a importância de você ter outros idiomas. E eu lembro que você tem artigos, né? Pelo menos na minha área, artigos desde escritos em inglês até espanhol, coreano, entre outros. Então ter essa amplitude de novos idiomas é super importante. E aí, o que eu comento que para fechar esse ciclo, né, é justamente o não desistir. Ou seja, é o não falar, não vou conseguir, não vai dar certo. Eu acho que o tentar e o buscar coisas vale a pena, né? Então, às vezes a gente desanima, não tem dinheiro para pagar um inglês ou alguma coisa, mas hoje tem tantas ferramentas, né, gente, que a gente consegue se atualizar. Então, vale a pena o não desistir, a gente risca aí do nosso quadrinho, ok? Tem uma pessoa que eu admiro demais, que é a Suezilde Ribeiro. Ela é na verdade, ela é uma das representantes, né, de um programa que envolve meninas na ciência. E tem uma frase dela que diz assim: ser pesquisadora não é desenvolver uma pesquisa para si, mas para a sociedade. É preciso ter sensibilidade para ver o que o ser humano está realmente necessitando. Às vezes definimos um objetivo de pesquisa, mas muitas vezes precisamos ter flexibilidade para mudar totalmente, se preciso for. Então eu acho legal, porque quando a gente fala desse tema não desistir, um exemplo que ela traz nessa fala é justamente ter que mudar o foco, né? Então, às vezes a gente está pensando numa coisa, eu quero ingressar nessa área, eu vou ingressar, mas muitas vezes tem um outro bracinho daquela área que tem muito mais a ver com você e você pode partir para o outro lado, não tem problema. E eu acho legal que, pensando em pesquisa científica, normalmente a gente tem aquela pesquisa que é toda direcionada e no meio do caminho você tem que fazer uma alteração. E o mais bacana é entender que não é para mim, né? Não é para você, mas é para a sociedade. Então, vale a pena esse investimento. Esse projeto Mulheres e Meninas na Ciência é um projeto muito bacana, é um projeto lá do Pará e é um projeto que desenvolve meninas a gostarem, a se envolverem com essa parte de ciência, ok? Mas a gente sabe também que algumas coisas podem atrapalhar essa questão da carreira da mulher, né? Então, eu destaquei aí com base num livro muito legal chamado Boas Meninas Não Viram Chefes. E aí esse livro ele vai enumerar várias questões a respeito de alguns pecados capitais que possam existir em relação a gente não conseguir dar continuidade a todo esse método de carreira. O primeiro dele é trabalhar demais e se descuidar de ter uma rede de contatos. Ou seja, trabalhar é bom, mas a gente precisa manter essa rede de network que a gente fala, né? Pessoas próximas, não só da nossa área, mas família, amigos e assim por diante. Segundo, expressam opiniões na forma de perguntas, é um sinal de insegurança. Então é aquela coisa de você falar alguma coisa toda vez perguntando, né?
Então, será que eu posso? Ou será que eu vou? Então, tomar cuidado com as falas, principalmente quando a gente está ingressando numa carreira, né? Dentro da carreira acadêmica ou outra que seja. Terceiro, pedem autorização para quase tudo, a atitude infantil que estimula algumas negativas, né? Então, quando fala a respeito de pedir autorização, eu sei que em alguns momentos é necessário, mas muitas vezes você tem que acabar fazendo ou colocando algo porque o momento pede aquilo, né? Então, cuidado com esses detalhes que muitas vezes pode fazer a nossa carreira aí acabar ficando muito, muito ruim, muito fragilizada, que a gente comenta. Oferecem biscoitos e coisas do gênero, postura que mima a própria autoridade, e aí eu brinco e falo que são os puxa-sacos, né? Então, cuidado, né, gente? Então, eu falo que a posição de autoridade não é autoritarismo, né? Então, ter alguém que caminha com você na sua carreira é super importante e a gente tem que prestar contas muitas e muitas vezes, porém tem que tomar cuidado para não entrar nessa questão do puxa-saco, né? Do querer agradar para conseguir alguma coisa. Não tem futuro isso, viu, gente? Não vale a pena. São prolixas e assim desviam a atenção de seus principais argumentos, então cuidado para não desviar. Mantenha-se naquilo que você tem como alvo, né? Dentro desse seu processo de fazer a sua carreira crescer, né? Não só no ingresso, mas a continuidade dela. E fechando, falam por último em reuniões e perdem a chance de dizer o que pensam. Ou seja, acabam chegando e acabam perdendo a oportunidade de fala. É interessante porque quando a gente pega esse livro, né, e vamos dizer assim, esses pecados capitais, principalmente para vocês que estão ingressando e saindo do ensino médio, ele é fundamental. E às vezes a gente acaba fazendo isso sem perceber. Então vale a pena parar, avaliar, analisar e aí buscar consertar alguns detalhes aí pra gente não perder essa oportunidade, né? Principalmente nós mulheres, né? Eu falo que as mulheres a gente acaba falando demais. Então, às vezes, vale a pena parar, analisar e observar como a gente tem andado nesses pecados capitais, ok? E aí é lógico que, além dessas dicas, eu não posso deixar de falar de algumas coisas invisíveis que nós mulheres carregamos. Existe um artigo do CNPq que é muito bacana, que ele fala dessa carga de trabalho invisível da mulher. E aí ele traz 3 que são, que eu falo que fazem parte de nós. Então a primeira delas, tarefas no lar. Então para ter uma ideia, nós temos aí 92% das mulheres atuam diretamente nessa tarefa do lar, sendo que os homens 36%. Segundo, preparação das refeições, então a gente tem 90% das mulheres e 38% dos homens. E por último, a questão de compras, então as mulheres se responsabilizam 90% e os homens 44%. Esse gráfico do CNPq, desse Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológico, ele trouxe justamente para poder fazer esse comparativo, né, do porquê que a mulher muitas vezes não avança em suas carreiras. E aí eu sei que vocês podem perguntar, mas Mari, por que foca tanto na carreira científica? Porque a própria carreira científica, ela demanda de um tempo. Então, quando a gente fala que mulheres desistem muito dessa carreira, é justamente por conta desses afazeres invisíveis ou até mesmo por conta daqueles pecados capitais que acabam entrando e às vezes as mulheres acabam não percebendo. Então é super interessante ver essa relação que o próprio conselho traz, né, do porquê que não dá andamento. Essa pesquisa, ela foi feita por várias mulheres que acabaram deixando a área acadêmica e os pontos que mais foram discutidos foi justamente essas questões que envolvem esse trabalho do lar. Então, a nossa esperança é que tenha uma divisão mais correta nesse sentido e não fique só sobre o peso da mulher, ok? E aí, para finalizar, eu fecho com uma frase de Marie Curie que diz que cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. Espero que vocês tenham gostado. Na nossa plataforma tem muito mais material. Aproveitem, bons estudos e até a próxima!